na vista. Muito bem-vindos ao programa Na Vista, que esta semana visita Paracatu, a cidade do ouro, não é isso, Alexandre? Isso mesmo, Paracatu, cidade do ouro. Alexandre, gente, é historiador aqui na cidade, é formado em História em Brasília, né, Alexandre? Isso. Vai nos contar um pouquinho da história aqui da cidade, que é muito rica, né? Bastante, significativamente rica. Esse principal ponto aqui, por onde nós estamos começando, é um marco histórico na cidade. E tem uma... Vamos explicar um pouquinho sobre o que é esse chafariz aqui. Na verdade, o chafariz ele é uma homenagem, foi construído recentemente, ele é uma homenagem aos chafarizes antigos da cidade. E não somente aos chafarizes, mas como também aos negros, todos os negros e sobretudo as negras, que também ajudaram a construir a cidade de Paracatu. Então nós temos um caso muito curioso aqui em Paracatu, que é a da mulata Mariana Batista. Então, a mulata Mariana Batista, dizem que ela era muito rica, era uma poderosa, então muito bonita também. Então ela explorava muito o ouro, mas ela ficava indignada, porque só havia uma igreja em Paracatu e nessa igreja só se permitia a entrada de brancos. Então ela não poderia entrar na igreja. Então o que ela faz? Ela manda os escravos dela pegarem o ouro e acumular todo o ouro e depois fundir o ouro num formato de cacho de banana, em tamanho real. E pega esse cacho de banana de ouro e manda para Portugal, para Maria I, Dona Maria I, que era a rainha de Portugal. Então a Dona Maria, dizem que ela ficou encantada com o tamanho poderio econômico daquela pessoa que havia mandado isso para ela. Com qual objetivo? A única coisa que a mulata Mariana Batista queria em troca era que a Dona Maria concedesse a ela o título de fidalguia. Com o título, ela conseguiria entrar na igreja. Né? Claro, de toda a sociedade, das instituições que haviam na época, com certeza. E ela consegue. A Dona Maria I, então, concede a ela o título de fidalguia. Então, a partir de então, ela passa a se chamar a mulata Mariana Batista. Começamos bem, começamos com uma história gostosa. Eu acho que tem muita coisa pra gente mostrar aqui. Pra onde que a gente vai agora? Agora a gente pode ir para o Museu Histórico. Tá aqui pertinho. Vem com a gente que a gente vai contar mais historinhas para você. Acabamos de entrar aqui no Museu Histórico. O que é que tem aqui? Bom, são várias salas, a gente vai ver isso aí. Nós temos a sala com objetos de uso e costumes da época, nós temos a sala do ciclo do ouro, a sala do ciclo dos tropeiros, nós temos a sala que mostra também a saúde da época, como se resolvia os problemas, né, quais eram os remédios e tal. Então, quer dizer, um salão de fotografias, um conjunto enorme de informações. O museu é mais do que uma escola para os paracatuenses. Peças interessantíssimas. Não, muito interessantes. Você quer ver? Progress is all in how you cope in spite of nowhere. You don't have to say it, I know. It's all my fault, you don't have to worry, I know. It's how we are, you don't have to say it, I know. It's all my fault, the will I take is taking its toll. It's an honest work if I can stand. As peças muito interessantes. Tem, exatamente. Então a gente tem aqui algumas peças que são da época da mineração. Então, e também estão envolvidos, são peças que relembram a época da escravidão também. Então nós temos aqui uma coleira, que ela era usada, não façam isso, não retirem as peças dos museus, tá? Estou fazendo isso por uma ocasião especial. Para vocês. Então era uma coleira, então eles colocavam nos escravos, assim, amarravam eles e chegavam a pendurar os escravos como se fossem peças que a gente vê em açougue. Tira. Melhor. Tira. Então, o que acontece? Temos uma outra peça aqui, e essa peça é o que a gente chama de giramundo. Então, eles eram colocados com suas pernas aqui, presos, as mãos também. Então, eles ficavam totalmente atados, mas de cabeça para baixo. E você girava o escravo dessa maneira.
Então, olha, as atrocidades que aconteciam naquele período, elas, em alguns momentos, nós não conseguimos nem descrevê-las. Estamos na Praça da Matriz, Praça Juscelino Kubitschek. Exatamente, isso. Me conta, Alexandre, como é que era a questão religiosa antigamente? Pois é, isso é um caso bastante interessante, porque no passado a sociedade ela estava segmentada, dividida. Então nós tínhamos uma igreja para cada segmento social em Paracatu. Então a primeira igreja da cidade foi construída em 1736, que é a igreja de São Luís e Santana. Essa igreja, ela só recebia brancos. Então, a igreja de negros vai ser construída em 1744. E aqui, Juscelino Kubitschek teve uma importância muito grande para Paracatu. Muito. Sempre quando Juscelino chegava em Paracatu, ele era recebido aqui nessa praça. Então, havia, na época onde está hoje a Casa da Câmara, era na época dele, o Jockey Club de Paracatu. Então, os membros do partido dele aqui na cidade faziam toda a recepção para ele nessa praça. Então ele chegava, era uma festa só, porque nós temos inclusive algumas senhoras em Paracatu que contam que dançaram com ele, que ele era muito charmoso, um galanteador. Vamos passar por algumas coelhinhas que tem por aí? Vamos mostrar pro pessoal? Vamos sim. São lindas? São lindas, maravilhosas. Vamos lá. Vem com a gente. Antigamente, todas as ruas eram de pedras assim? Sim, todas. Nós temos as fotos antigas da cidade que mostram todas as ruas da cidade com pedras ou somente com terra. E é interessante porque nós temos documentos que mostram assim alguns transtornos que aconteciam por conta não por conta das pedras, mas porque depois da época de chuva, os negros, na calada da noite, bem de madrugada, eles vinham e retiravam esses blocos de pedra do chão para tentar encontrar o ouro, porque a enxurrada acabava trazendo isso. Queria muito te agradecer, muito obrigada. Adorei conhecer Paracatu, tive ótimas surpresas. Gostou muito mesmo? Muito. E adorei o jeito que você explica. É professor também, gente. Eu não falei isso pra vocês antes. Por isso que é uma didática boa, gostoso de ouvir a história que você conta. Obrigada. Que bom. Olha, todos estão convidados para virem a Paracatu e conhecer um pouco mais do brilhantismo da nossa cidade. E a vocês, muito obrigada também pela companhia. Amanhã vocês não podem perder o programa. A gente vai ensinar algumas receitas e bater papo com uma senhora. Inclusive o Alexandre falou dela pra gente mais cedo. Ela é demais, né, Alexandre? Realmente ela é demais. Não percam, hein, amanhã. A Dona Lazi. Dona Lazi pra vocês amanhã. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.